imagine um Brasil onde a indústria de carros era dominada por grandes empresas estrangeiras. Agora, imagine um homem que ousou sonhar diferente. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um engenheiro com a visão à frente de seu tempo. Acreditava que o Brasil não só podia, como devia ter seu próprio carro. Um veículo com alma nacional, feito por brasileiros, para as nossas estradas e o nosso povo. A história da Gurgel é um mergulho profundo na ousadia, na inovação e nos desafios de um sonho genuinamente brasileiro. Se você quer entender como essa empresa revolucionou o mercado e por que o seu fim deixou tantas lições, fica comigo que depois da vinheta eu te explico tudo. A paixão de João Gurgel por criar carros nacionais começou cedo. Ainda na faculdade de engenharia, em 1949, ele surpreendeu a todos ao apresentar o projeto de um pequeno carro popular, o Tião, ao invés do trabalho pedido por seu professor. Essa atitude já mostrava que ele acreditava fielmente na ideia de que o Brasil era capaz de fabricar seus próprios veículos. Depois de se aprofundar em tecnologia de plásticos nos Estados Unidos, Gurgel voltou ao Brasil em 1958. Ele fundou a Moplast, uma empresa que além de autopeças produzia karts e mini-carros infantis. Essa fase foi um verdadeiro laboratório, onde ele ganhou experiência crucial com materiais leves como a fibra de vidro. Com essa bagagem, em 1º de setembro de 1969, o grande sonho se tornou realidade. Nascia a Gurgel Motores S.A. A produção começou de forma modesta em São Paulo, mas logo a fábrica seria transferida para Rio Claro, no interior paulista. O primeiro carro da Gurgel foi o Ipanema, um bug feito para o fora de estrada. Logo em seguida veio o Chavante, que se tornaria o famoso X12. A Gurgel não tentou competir diretamente com as grandes montadoras. Em vez disso, ela focou em nichos de mercado, criando veículos robustos e perfeitos para as condições das estradas brasileiras, muitas delas de terra. Esses veículos tinham duas inovações geniais, o Plastil e o Celetraction. O Plastil era um chassi patenteado pela Gurgel, uma mistura de plástico reforçado com fibra de vidro e uma estrutura de tubos de aço. Isso tornava os carros incrivelmente resistentes e duráveis, sem enferrujar. João Gurgel até convidava as pessoas para baterem com um taco de beisebol na carroceria e provar sua resistência. Já o Celetraction era um sistema inteligente que, mesmo em carros 4x2, ou seja, com tração em apenas duas rodas, ajudava a sair de atoleiros. Funcionava com duas alavancas que acionavam os freios das rodas traseiras de forma independente. Se uma roda perdesse a aderência, você a freava e toda a força do motor era transferida para a outra roda, fazendo o carro se mover. Era um primórdio da tração para veículos mais simples. A Gurgel não era só sobre carros robustos, era sobre ser pioneira. Em 1974, muito antes de empresas como a Tesla, a Gurgel apresentou o protótipo do Itaipu E150, o primeiro carro elétrico da América Latina. Era um microcarro de 2 lugares, com um motor elétrico de 4,2 cavalos, que chegava a 60 km por hora e tinha autonomia para rodar de 60 a 80 km. A recarga levava até 10 horas. Apesar de ser um símbolo de futuro, as baterias da época eram muito pesadas e caras, o que impediu a sua produção em larga escala. Em 1980, a Gurgel insistiu na eletrificação, com o Itaipu E400, uma van elétrica para uso urbano. Embora também não tenha tido sucesso comercial, esses projetos mostravam a visão de Gurgel, que antecipou em décadas uma tendência global. Mas o grande marco veio em 7 de setembro de 1987, um dia que João Gurgel chamou de o Dia da Independência Tecnológica Brasileira. Ele apresentou o projeto Sena, que se tornaria o BR-800. O BR-800 era o primeiro carro totalmente projetado e fabricado no Brasil, incluindo seu motor, o Gurgel Enertron. Esse motor de 2 cilindros era simples, robusto e muito econômico, fazendo até 19 km por litro na estrada. O carro era pequeno, pesando apenas 650 kg, e foi elogiado pela mecânica e estabilidade. No entanto, a venda do BR-800 tinha uma condição curiosa. Para comprar o carro, era preciso também adquirir 750 ações da Gurgel.
Isso tornava mais caro que concorrentes como o Chevrolet Chevette, limitando seu alcance como um carro popular de verdade. Outros modelos importantes surgiram. O Carajás, um SUV de 4 portas que foi o mais vendido no Brasil por um tempo, e o Super Mini, uma evolução do BR-800 com melhor acabamento e mais potência. Teve também o famoso Motomachine, um roadster de 2 lugares, com portas de acrílico transparentes e teto removível, que parecia saído de um filme de ficção científica. A estratégia da Gurgel de focar em veículos robustos e adaptados às condições brasileiras foi um acerto. Seus carros com nome de origem tupi-guarani, como Itaipu, Tocantins e Chavante, tinham um forte apelo nacionalista e um design único, quadradão, que os diferenciava dos modelos estrangeiros. O sucesso do X12 foi impressionante, mais de 16 mil unidades produzidas. Ele foi exportado para 40 países, servindo como táxi na Bolívia, veículo para o deserto no Oriente Médio e para turismo no Caribe. Entre 1977 e 1978, a Gurgel foi a principal exportadora de veículos especiais do Brasil, com cerca de 25% de sua produção indo para fora. A empresa também forneceu veículos para as Forças Armadas Brasileiras, o que demonstrava confiança na qualidade e na engenharia dos carros Gurgel. O BR-800, com seu imposto reduzido, era a grande aposta para ser o carro popular genuinamente nacional. Ele contava com o apoio inicial do então presidente José Sarney, que concedeu empréstimos e esse benefício fiscal para impulsionar a competitividade do carro brasileiro. O final dos anos 80 e o início dos 90 trouxeram uma reviravolta dramática. Com a posse do governo Fernando Collor em 1990, o mercado brasileiro foi aberto a produtos estrangeiros, com a redução de impostos de importação. Essa medida, que visava modernizar a indústria, teve um efeito devastador sobre empresas menores, como a Gurgel. Carros populares importados como o Fiat Uno e o Ford Escort começaram a competir diretamente com os veículos da Gurgel, oferecendo preços mais atraentes, melhor desempenho e maior reconhecimento de marca. A situação piorou quando a redução do IPI, antes um benefício exclusivo do BR-800, foi estendida a todos os carros com motor abaixo de 1.000 cilindradas, em julho de 1990. Isso permitiu que grandes montadoras lançassem rapidamente seus próprios modelos 1.0, equiparando seus preços ao da Gurgel e eliminando sua vantagem competitiva. No segmento de SUVs, o Carajás, que era líder de vendas, foi descontinuado em 1991 com a chegada do Lada Niva, importado. O lobby das grandes montadoras também foi um fator crucial. Elas pressionaram o governo para estender a isenção de impostos. E mais grave, pressionaram os fornecedores de autopeças a proibir a venda de componentes para a Gurgel. Isso forçou a Gurgel a desenvolver suas próprias peças, um processo de engenharia caríssimo que aumentou muito a pressão financeira. Apesar das pressões externas, a Gurgel também enfrentou desafios internos e uma notável falta de apoio governamental. A empresa planejava o projeto Delta, um carro ainda mais barato com produção em uma nova fábrica no Nordeste. Houve promessas de financiamento de estados e do BNDES, e a Gurgel chegou a comprar um terreno enorme e negociar máquinas. No entanto, o financiamento não se concretizou. Os pedidos de ajuda ao governo federal, incluindo a apresentação do projeto Delta ao então presidente Itamar Franco, foram ignorados, mesmo com o próprio Ministério da Indústria reconhecendo a urgência e o interesse nacional do assunto. A Gurgel também sofreu com erros administrativos, endividamento e problemas trabalhistas, como greves e atrasos de salários, o alto custo para desenvolver peças próprias e os projetos caros para o motor e suspensão do BR-800 agravaram a situação. Além disso, o preço elevado de seus veículos em relação ao que ofereciam afastou muitos consumidores. Tudo isso levou a Gurgel a entrar em concordata preventiva em 1993. Em 1º de março de 1994, a empresa sofreu seu primeiro colapso, e apesar de um recurso, a fábrica fechou suas portas permanentemente no final de 1994, deixando uma dívida de 280 milhões. Anos depois, a antiga fábrica em Rio Claro, que um dia pulsou com o sonho de Gurgel, foi leiloada em 2007, por quase 16 milhões para pagar dívidas trabalhistas. Hoje, o local abriga uma empresa de logística e o prédio original foi desativado. João Gurgel, o visionário por trás de tudo,
infelizmente desenvolveu a doença de Alzheimer alguns anos após a falência, vindo a falecer em 2009. Um fim trágico para um empreendedor tão brilhante. A Gurgel, apesar de seu fim, não foi esquecida. Ela permanece um símbolo de independência tecnológica e ousadia empreendedora na indústria automotiva brasileira. Suas soluções como o uso da fibra de vidro e a tentativa de desenvolver o seu próprio motor anteciparam tendências que só seriam adotadas anos depois por montadoras globais. Hoje, os veículos Gurgel são objetos de colecionadores e entusiastas da engenharia brasileira, restaurados e celebrados em todo o país. A marca Gurgel, embora hoje utilizada por outro empresário para importar triciclos, sem conexão com a empresa original, continua a evocar um sentimento de orgulho e nostalgia. A história da Gurgel é um alerta e uma inspiração, um lembrete dos desafios de construir uma indústria nacional forte e da importância de um apoio estatal consistente para a inovação. O sonho do carro brasileiro iniciado por João Gurgel ainda ressoa, nos lembrando que a verdadeira independência se constrói com tecnologia, visão e, acima de tudo, apoio ao talento nacional. E você? Qual sua memória mais marcante sobre a Gurgel? Já teve um Gurgel na família? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história conosco. Se gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando as grandes histórias da indústria brasileira. E agora, se você quer entender como o Intel 4004 se tornou o processador mais vendido do mundo, clica no vídeo que está aparecendo no card a seguir, que eu já te encontro lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, e nos vemos no próximo fato. Até lá!